crimes cibernéticos, territorialidade e autoria, né? Então, primeiro fazer uma análise comparativa da legislação. A verdade é que, como não poderia deixar de ser, até porque nós, no Brasil, não digo copiamos, mas temos muita influência, sim, do direito alemão, principalmente no Código Penal, na parte geral nova de 84 do Código Penal. Então, as regras e princípios a respeito da aplicação da lei penal no espaço são muito parecidas no Brasil e na Alemanha. Então, a gente tem no Código Penal alemão, brasileiro, que eu acho que todo mundo conhece, a gente tem o parágrafo 3º que fala da validade para atos praticados no território alemão. E diz o parágrafo 3º, então, aplica-se o direito penal alemão a atos praticados dentro do território alemão. Nós temos regra semelhante no nosso código. E eles têm também a regra semelhante para navios, aeronaves, para atos praticados no exterior. Então, as regras em relação ao princípio da extraterritorialidade também são muito parecidas. Eu diria que eles têm um rol, talvez, um pouco maior de crimes que podem ser processados na Alemanha a partir do princípio da extraterritorialidade. E não exigem, como no Brasil, com frequência, para uma boa parte de crimes, que a conduta seja punida também no local onde o crime foi praticado. Então, esse princípio da proteção para o direito alemão é mais observado do que no Brasil. O Brasil pune menos atos praticados no exterior, porque exige com muito mais frequência que o crime seja cometido também, seja punível também no país onde foi praticado. Aqui a gente está falando de extraterritorialidade sem discussão de conduta praticada na Alemanha, portanto. Lugar do crime. Que a gente tem uma norma bastante parecida, aqui existe uma pequena diferença que eu vou mostrar. O parágrafo 9º do Código Penal alemão diz que o lugar do crime é o local da ação do autor, ou, no caso de crime omissivo, local onde o autor deveria ter realizado a ação. Lugar do crime também é o local onde o resultado típico ocorreu ou deveria ter ocorrido de acordo com a representação do autor, ou seja, eles falam também da tentativa no próprio parágrafo que trata do lugar do crime. E uma situação muito interessante aqui, que eu acho que diferencia, está aí uma questão que diferencia muito o Brasil e a Alemanha, e essa diferenciação acontece porque a Alemanha, para autoria e participação, adotou o sistema dualista e não monista, é que eles trazem, no artigo que fala do lugar do crime, uma observação especial em relação à participação, a como o partícipe é punido de acordo com essas regras. De fato, na Alemanha, e uma coisa que eu gosto de falar sempre, a teoria do domínio final do fato, que é usado muito no Brasil de forma errada, como se fosse uma teoria probatória, ela foi criada na Alemanha, desde a década de 60, para diferenciar autor e partícipe. Apenas por isso, porque para os alemães é muito importante essa diferenciação, porque o próprio código estabelece penas diferenciadas obrigatoriamente para autor e partícipe. Por isso, essa diferenciação aqui é muito relevante. E, portanto, o parágrafo 9º tem, num segundo tópico, a seguinte disposição: a participação é considerada realizada no local em que o fato tenha sido praticado pelo autor, participação, assim como em qualquer local em que o partícipe tenha praticado sua ação, ou, no caso de crime omissivo, deveria ter praticado a sua ação de acordo com sua representação. Então, se o partícipe realiza a ação em determinado local, ele também é punido, ainda que o autor tenha praticado, o autor principal tenha praticado a ação em outro país. O partícipe pode ser punido na Alemanha pelo próprio princípio da territorialidade, sem que se exija a extraterritorialidade. A gente depois chega nas questões cibernéticas. E se o partícipe tiver realizado sua ação no território alemão, relativamente a fato praticado no exterior, é aplicado o direito penal alemão, mesmo que o fato não seja típico no local em que praticado. Então, no Código Penal brasileiro,
é bastante semelhante, o artigo 6 só não fala dessa diferença entre autoria e participação, fala-se que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Em 1880, não vai demorar muito não, tá, gente? De 1880 eu já vou passar lá para 2000 e tanto. Em 1880, o Reichsgericht, quer dizer, o Tribunal do Reich alemão, em relação a um caso, aliás, em relação a diversos casos, em relação a um caso de jogo que teria sido praticado na Prússia, via carta, né? Óbvio, não tinha internet na época, entendeu, sim, eles chamam de teoria das mãos longas, né? Uma mão que alcança longe, que, sim, o crime, o lugar do crime pode ser na Prússia ou em Hamburgo, que é onde as consequências aconteceram, porque é um crime de perigo abstrato e que as consequências fazem parte da ação. E aí eles entenderam isso em diversos precedentes. Informações secretas que foram passadas de um país para outro, escritos ilícitos, escritos ofensivos. Então, no Tribunal do Reich, isso já era algo, essa teoria da mão longa já era algo que era uma realidade. Muito bem, aí, como eu disse, a gente passa agora para 1999, de 1880 para 1999. Tem uma decisão paradigmática aqui também, de Berlim, do Kammergericht, que é um tribunal que tem em Berlim, que está acima do que seria o Tribunal de Justiça, né? O sistema é bem diferente, mas seria mais ou menos isso, em Berlim, que examinou o caso, que é o caso do Hitlergruß, exatamente a saudação nazista. Essa saudação nazista foi feita num jogo de futebol na Polônia e houve transmissão pela televisão e os alemães, então, puderam assistir isso na Alemanha. Isso foi configurado no artigo 86 do Código Penal alemão, que pune exatamente a representação de símbolos nazistas com referência ao artigo 86. O 86A pune a representação dos símbolos, o 86 fala, como eu disse lá em cima, de apologia de partidos ou organizações criminosas ou inconstitucionais, né? Porque, como vocês sabem, partidos nazistas já foram declarados, no pós-guerra, inconstitucionais na Alemanha. Muito bem, o crime é de perigo abstrato. O 86A é de perigo abstrato. A ação foi realizada na Polônia e transmitida na Alemanha. O Kammergericht entendeu que o parágrafo 86A, por ser crime de perigo abstrato, não teria resultado destacado da ação, mas entendeu que a perceptibilidade na Alemanha seria suficiente para afirmar que uma parte da conduta aconteceu na Alemanha. Isso em 1999. Segundo esse tribunal, isso acontece quando, abro aspas, as consequências da conduta que podem ser compreendidas dentro da descrição da ação típica, e então sua parte integrante, acontecem no território alemão. Claro que a doutrina criticou isso, né, vem criticando até hoje, porque fala de um embaçamento da diferenciação entre ação e resultado, né, consequência trazida para o momento da ação e não resultado. Em 2000, o BGH, que seria o equivalente ao STJ no Brasil, produziu um precedente também tido como referência, que é o Töbenfall, que alguém mencionou isso ontem no jantar, o caso é realmente muito conhecido, que é a negativa do Holocausto. Na verdade, ele é alemão, mas tinha cidadania australiana, morava na Austrália, não sei se ainda mora. Ele fazia escritos e mandava para a Alemanha eletronicamente, fazia chegar à Alemanha eletronicamente escritos em que ele negava a existência do Holocausto. Isso é muito comum, né? A gente tem em vários países, não é crime, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra não é crime. Tem até um filme muito interessante que fala disso, que chama Negação, recomendo. Na Austrália, não é crime também, mas aqui é. E ele mandava para a Alemanha esses escritos. O que acontece é que, além dele mandar para a Alemanha esses escritos,
O artigo 130, a gente não está falando mais daquele 86A, dos símbolos. Essa conduta foi tipificada no artigo 130 do Código Penal alemão, que é o artigo que trata da incitação ao ódio. E nesse artigo tem uma palavrinha que faz com que os alemães tenham dito que esse tipo não é de perigo abstrato, é de perigo abstrato concreto. Então, criou-se esse novo tipo de delito. E por quê? Porque tem uma palavrinha, geeignet, que significa adequado a produzir o resultado. Então, por conta dessa palavrinha, eles entenderam que isso não era um perigo abstrato puro, mas sim um perigo abstrato concreto. E, com base nessa consideração de ser um crime de perigo abstrato concreto, o BGH, então, em 2000, entendeu, também pelo fato dele mandar para a Alemanha esses escritos, ele não só publicava isso na Austrália, entendeu que havia essa relação, então, que também a ação teria sido realizada não apenas na Austrália, mas também aqui, e processou e puniu o sujeito. Muito bem. Em 2014, o mesmo BGH, mas outra Câmara do BGH, num caso diferente, em que o sujeito, na República Tcheca, fazia no seu canal do YouTube publicações aí um pouco mais fortes até do que negar apenas o Holocausto. O nome do canal do YouTube era algo como Musique Fraction, era algo como fração musical ariana. Então, assim, era um pouco mais forte do que apenas cientificamente querer negar, se pode cientificamente querer negar o Holocausto, mas era um pouco mais forte que isso. E, além disso, ele apresentava lá no canal dele do YouTube a suástica nazista. Então, claro, para os alemães isso é impensável, um horror, merece ser punido. O que acontece é que o BGH, nesse caso, falou, olha, ele subiu a publicação dele na República Tcheca, ele não mandou para a Alemanha, quem da Alemanha quis entrar no canal dele lá na República Tcheca, quer dizer, claro que a gente sabe que isso está não na República Tcheca, mas o fato é que ele subiu, fez o upload lá e não mandou para ninguém aqui. Então, o BGH entendeu que, nesse caso, eles não poderiam processar, por mais nefasta que fosse, e era a publicação do sujeito. Então, na doutrina, eles têm realmente posições muito divergentes. Uma parte considerável da doutrina, como eu falei, entende que não tem resultado, então que não pode punir nenhum crime de perigo abstrato. Uma parte da doutrina criou, sim, teses, muitas teses, para entender que pode. As teses são interessantíssimas. Primeiro, aceitando a tese do Reichsgericht, lá de trás, da mão longa, mas apresentando critérios adicionais que devem ser exigidos no momento de permitir a persecução penal. Isso, claro, para evitar a validade absolutamente ilimitada do direito. Pensem, e tem um autor que fala isso no livro, na possibilidade, por exemplo, do Irã poder processar quem faz publicação cristã em outros países. No Irã isso é punido. O cristianismo é punido, com penas severas. Então, pensem nessa possibilidade, porque, de fato, a Alemanha pode, sim, promover determinada persecução penal, mas é preciso também respeitar a soberania e cultura de outros países, e o direito, né, de outros países. Então, claro que cada caso é um caso, mas é necessário estabelecer critérios para evitar a aplicação ilimitada do direito alemão no mundo, né? Então, quais são esses critérios? Aí tem um autor que fala que o escrito tem que estar em língua alemã e que o autor objetive a perceptibilidade do conteúdo na Alemanha. Tem que haver esse objetivo. Então, um caráter subjetivo, um critério subjetivo. Outros dizem que as particularidades técnicas da internet implicam que a ação seja identificada não apenas no local em que o autor esteja fisicamente, mas também onde esteja o servidor físico no qual o autor armazena e controla os dados. Então, se tem um servidor físico no lugar em que alguém guardou e o próprio autor do escrito, de alguma forma, controla aquilo, seria mais um critério.
E outros falam também, usam também, eu achei isso muito interessante, embora não tenha refletido ainda sobre isso, a figura da autoria mediata, usando o computador como o instrumento que age sem dolo, como se fosse um instrumento em coação ou sem dolo, punindo-se, então, o autor imediato que usou aquele computador para chegar a outro país. Então, na doutrina tem tese para tudo, e a jurisprudência mais ou menos oscila em, claro, enxergar alguma perceptibilidade ou alguma consequência mais concreta da conduta no país onde aquele conteúdo acabou sendo disponibilizado. E, por fim, em termos que eu achei muito interessante, é um artigo de 1999, de um professor importante aqui, chamado Zieber. Ele diferencia, para dizer se pode ou não pode punir, quer dizer, se o resultado aconteceu ou não na Alemanha também, ele usa a diferenciação entre push, a tecnologia push e a tecnologia pull. Então, o que ele diz? A tecnologia push, o conteúdo ilícito é efetivamente empurrado. Então, quem produz o conteúdo empurra aquilo, faz chegar aquele conteúdo. Eu não me lembro quem, acho que foi o Eduardo, né, ontem, que a gente conversando sobre o tema, falou, marca os amiguinhos lá no Instagram para aquilo chegar, de alguma forma, ao local onde ele quer atingir. Né? E o contrário, não. A tecnologia pull, quer dizer, o sujeito, em qualquer lugar do mundo, acessa, tirando alguns China, Coreia do Norte, acessa conteúdo do mundo inteiro. Então, nesse caso, como não há realmente, eles não empurram o conteúdo para o país onde ele vai ser disponibilizado, nesse caso, de fato, não poderia punir. Né? O fato não teria sido praticado aqui, não poderia punir. Muito bem, como eu disse, eu não encontrei essa discussão ainda, pelo menos em termos de direito penal internacional, na jurisprudência ou na doutrina brasileiras. Né? Eu acho que eu já passei muito do meu tempo e eu ia falar sobre infiltração online, que é outro tema que está assim, realmente muito falado aqui, mas o Pedro vai falar sobre as questões processuais e eu agradeço pela atenção. Então, agradeço a doutora Fernanda Tortmann e, de pronto, já passo a palavra ao professor Maximilian Wiedemann para a sua explanação. Guten Tag, auch von meiner Seite. Muito bom dia a todas e a todos. So, ich hoffe, dass soweit. Bom, espero que já todos estejam em condições de seguir a minha palestra. Chamo-me Maximilian Wiedemann, sou procurador-geral de Hessen, aqui em Frankfurt, no núcleo que se chama CIT, Núcleo de Combate à Criminalidade na internet, e é uma agência da polícia que se ocupa da cibercriminalidade. Temos aqui várias áreas de atuação, o cybercrime no sentido mais restrito, em redes de computadores, malware, spyware, ransomware, todos esses sistemas. Depois temos outra área que é a pornografia infantil, o combate à mesma. Depois, outra área que é o tema do Darknet, plataformas de vendas de produtos ilegais e de bens ilegais. E falando no assunto de hoje, e quando vemos que essas plataformas atuam de forma internacional e os atores agem de forma internacional nessa plataforma, então nós podemos observar o seguinte: um começa a publicar, o próximo vende, o terceiro fornece, o quarto recebe o dinheiro, e essas pessoas todas, esses atores podem estar distribuídos por vários países, o que constitui um problema especial de investigação para nós. Depois temos a área de perseguição, já ouvimos, e também a área de auxílio judicial mútuo,
Também existe uma agência na europeia e o que é sediada em Paris. No Brasil é interessante que são profissionais do direito penal que se ocupam desses assuntos. Na Alemanha são os procuradores gerais, o que dificulta um pouco o nosso trabalho, porque nós temos sempre que obter a autorização e a participação de magistrados, o que dificulta o andamento dos nossos trabalhos. Eu trouxe aqui 2 pequenos casos para demonstrar-lhes quais são os problemas práticos e também de direito que nós temos. O primeiro caso é o da Wall Street Market. É um tipo de Amazon para bens ilegais. Em 2019, a Wall Street Market era a segunda maior plataforma do Darknet, com mais de 1 milhão de clientes a nível mundial que encomendam nessa plataforma. Então, nós requisitamos e confiscamos a plataforma e os dados, e o resultado foi o seguinte. Podem imaginar que todos os atores nessa plataforma são criminosos que não têm confiança entre si, mas o dinheiro tem que ser transferido de um lado para o outro. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho que pagá-lo, e isso acontece através dos criptos, moedas cripto. Se eu pagasse diretamente ao vendedor, ele nunca mais forneceria o produto, receberia o dinheiro sem mandar o produto. Então, isso tudo funciona através de um sistema fiduciário. Há um agente fiduciário que mantém na sua conta o dinheiro, espera a entrega do produto, e é só aí que o pagamento é efetuado. Mas o que acontecia? O fiduciário, nesse caso, era o administrador da Wall Street Market. Não havia nenhum gerente, mas só um sistema de bola de neve. Recebia-se o dinheiro, pagava-se a partir daí e se retinha sempre uma certa percentagem. E o que aconteceu, afinal de contas? Os administradores fugiram para um país sem acordo de extradição para a Alemanha e levaram o dinheiro todo. Isso se chama exit scam. Quer dizer, receberam mais de 2.000 bitcoins no valor de mais de 100 milhões de euros e fugiram com esse montante. Nós, então, apreendemos esses bitcoins, aprendemos os atores, eram alemães que funcionaram com agentes no mundo todo. E quais foram os problemas que se colocaram em relação aos bitcoins? O Código Processual Penal alemão prevê que é possível prescindir de um bem. Se eu, enquanto criminoso, for apreendido e se eu disser que eu prescindo desse produto, então o Estado se torna proprietário do bem e o criminoso já não é detentor do produto. E, nesse caso, os Bitcoin. O que são Bitcoin? É uma questão de direito, não é? Não são palpáveis, mas é um título, no fundo, um direito a receber. Os Bitcoin estão em todos os países sem serem palpáveis. A rede funciona com os Bitcoins, mas eu não posso intentar uma ação contra um indivíduo. Então, como é que eu vou agir? O Supremo Tribunal Federal chegou a uma decisão salomônica dizendo que é possível que o Estado prescinda dos que o criminoso pode prescindir do Bitcoin. Ficou em aberto se ele o fez ou não. Não foi definido qual é a consequência legal, porque foi uma mera decisão teórica. E então chegou-se a conclusão que era o Estado alemão que tinha direito a esses
100 milhões de Bitcoin. E o que são essas moedas cripto? Não são só Bitcoin, são Monero, Bitcoin Cash, há inúmeros criptos a nível mundial. Até agora, o Estado, então, vendia esses Bitcoins confiscados para receber os montantes devidos. Mas, atualmente, já existem sistemas das grandes bolsas de cripto que tem uma lista negra. Quer dizer, assim que essa bolsa constatar que uma moeda é ilegal, e que os estados a reconhecem como ilegal, então já o comércio não é possível e, com isso, nós, como Estado, não podemos agir devido à existência dessa blacklist e dependemos, portanto, daquele que vai liberar a lista negra. E encerro agradecendo a atenção dispensada e será com muito interesse que seguirei as demais palestras. Muito obrigada. Então, por último, passo a palavra ao Dr. Pedro Ivo Veloso para a sua explanação também. Obrigado, Pedro. Inicialmente, agradeço e parabenizo aqui ao AB pelo evento, na pessoa da doutora Sayuri Ottoni. Digo que vou ser rápido, até em respeito ao horário de almoço aqui de todos. Vou tratar aqui só de alguns temas de caráter mais processual relacionados à Convenção de Budapeste e como o Brasil, em comparação com outros países, tem aplicado e tem buscado implementar essa convenção. Inicialmente, uma breve contextualização. Nós vivemos no Brasil um longo silêncio em relação à proteção de dados. Esse direito ele surgiu na LGPD em 2019, depois ele foi rapidamente reconhecido pela Suprema Corte em 2020 e virou um direito constitucional positivo no artigo 5º nesse mesmo ano, aliás, salvo engano, 2021. Então, houve um longo silêncio, mas uma rápida evolução, por sua vez, e isso tem gerado um desenvolvimento bastante acelerado de ideias, inclusive no campo processual penal. Todavia, isso também deixou algumas marcas, e uma delas é um certo, o que se convencionou chamar de um certo faroeste digital que temos no Brasil. Até o ministro Noronha comentava aqui que recebe ligações de supostas, de pessoas que ligam cobrando faturas de outras pessoas, de golpes. Isso é um cotidiano nosso no Brasil, né, que tem a ver com um certo vazamento de dados sistematizado, que talvez tenha acontecido em razão de uma ausência de proteção durante um certo período, mas que, graças a Deus e ainda bem, tem se tornado, tem ficado mais difícil, dada esse rápido desenvolvimento da proteção de dados. E entrou em vigor nesse ano, quer dizer, em abril, a Convenção de Budapeste, que é uma convenção que já conta com mais de 20 anos, mas ela, dado todo o processo brasileiro de adesão, entrou em vigor nesse ano. E o que trata a Convenção de Budapeste? Muito rapidamente, imagino que todos já devem ter tido contato com essa convenção. Ela é assinada pela Alemanha, assim como por inúmeros países, pelos Estados Unidos da América e tantos outros. A Convenção de Budapeste ela tem a ver com a repressão aos crimes cibernéticos, mas não é só isso, ela estabelece também meios de cooperação que valem para qualquer crime, desde que essa prova ela seja obtida pelo meio cibernético. Então, ela também tem disposições de caráter processual, ela trata também de territorialidade, ela trata também de várias normas, ela tem várias normas de cooperação entre os países signatários. Eu vou me deter aqui no aspecto processual dessa convenção, que eu acho que é um aspecto que tem que ser bastante debatido. No Brasil, nós temos uma série de instrumentos de meios de obtenção de prova que tem uma baixa densidade de procedimento, digamos assim. Principal, e que tem sido objeto de debate, inclusive, recentemente, a ministra Rosa Weber proferiu um voto sobre isso, no caso da Marielle, que está no julgamento no Supremo, que é um caso que todos devem ter tido contato, que versa
sobre a obtenção de dados de localização de uma generalidade de pessoas, em que o Google recorreu à Suprema Corte após um acórdão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. E, nesse voto, inclusive, a ministra fala sobre a falta de um procedimento no Marco Civil da Internet, o que tornaria o acesso indiscriminado de dados de terceiros atípico e, portanto, inconstitucional, né? Nesse caso específico. Essa questão ainda não foi julgada na Suprema. O que eu acho importante, e esse voto da ministra Rosa Weber, na verdade, ele vem trazendo tudo que foi discutido na própria terceira sessão, né? Essa questão está com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E, enfim, o que importa dizer, e aqui eu vou privilegiar a oralidade, vou só apresentar uma tabela, que é essa tabela que eu julgo relevante. Essa tabela, ela mostra a suposta correspondência das medidas procedimentais que estão na Convenção de Budapeste com aquelas que temos no nosso ordenamento jurídico. É isso aqui que os operadores dos demais países contam para poder instrumentalizar seus pedidos. É isso aqui que está no site, aberto ao público, e você, a partir daí você pode verificar, por exemplo, como no Brasil é feito cada uma dessas medidas. E aqui, em primeiro lugar, há uma questão de ordem geral que vale para todas essas medidas, que é a ausência de uma lei geral de proteção de dados penal, né? Como nós não temos uma LGPD penal, que, por exemplo, regule a proteção e a tutela dos direitos dos titulares à proteção de dados no campo da investigação e no campo do processo penal, isso pode gerar uma série de dificuldades, pode gerar uma série de questionamentos, por exemplo, de pessoas de outros países que tenham dados que tenham sido obtidos mediante cooperação pela Convenção de Budapeste no Brasil, pelo fato do seu direito à proteção de dados não ter sido devidamente tutelado, não ter sido devidamente protegido onde os dados estavam guardados, que é o Brasil. Então, isso pode gerar, por exemplo, já, com a vigência da Convenção de Palermo, isso já pode gerar algum tipo de questionamento. Quer dizer, alguém que teve seus dados obtidos por essa forma pode questionar no país que requereu a cooperação do Brasil que esses dados não foram obtidos de uma forma legal, porque no Brasil não há uma lei geral de proteção de dados penal. Não há uma regulamentação de como deve ser a guarda, de como deve ser o ciclo dos dados, de como os dados devem ser destruídos. Não há uma proteção eficiente, por exemplo, a vazamentos e coisas do gênero. Mas há também problemas de ordem específica. Começo aqui pela medida do artigo 16 da preservação de dados. Talvez essa seja a que menos traga desafios. O Marco Civil da Internet, de certa forma, ele regula a guarda dos dados de uma forma bastante objetiva, mas ele contém ali talvez o que é necessário, porque é uma medida simples, quer dizer, a comunicação ao provedor de conexão ou de aplicação para que ele guarde aqueles dados. O problema começa no artigo 17, que é a preservação de dados de tráfego, é a ordem de exibição de dados de tráfego de conteúdo. Para começar, o Marco Civil da Internet ele não faz um detalhamento, embora ele fale sobre dados de conexão e comunicações, ele não faz um detalhamento do que é o conteúdo, o que são os dados de tráfego, e quando tais dados eles seriam cabíveis para que tipos de crime, em que medida, em que extensão, nada disso é previsto. A legislação processual penal alemã, uma rápida consulta que eu pude fazer, ela tem essa previsão, ela detalha, por exemplo, que no caso dos dados de tráfego de localização, que são dados de tráfego, quer dizer, metadados, né? Mas que expõem a intimidade, porque há um certo senso comum de que dados de tráfego ou metadados não expõem tanto a intimidade quanto o conteúdo. Mas não é bem assim. A localização é um dado de tráfego, mas que pode expor a intimidade de forma acentuada. Então, por exemplo, a legislação processual penal alemã ela prevê, eu acho que isso é um diálogo que podemos fazer, que no caso de localização há uma restrição mais específica. E é o que está acontecendo justamente a partir do julgamento da terceira sessão do STJ. Né? Os dados de localização, eles têm que ter uma previsão diferente do que, por exemplo, o dado de conexão ou o dado de uso de determinado aplicativo. Né? Além disso,
A Convenção de Budapeste, ela prevê a busca e apreensão de dados de computador. No nosso sistema, a nossa busca ela é aquela do Código de 1940, ali 240, parágrafo 1º. Ela não tem nenhuma medida, nenhum detalhamento, nenhum procedimento sobre acesso a dados. Então, por exemplo, e isso gera diversos problemas, dificuldades técnicas, não há previsão da busca remota, por exemplo, né? Então, a busca ela é domiciliar, então ela envolve, pelo tipo procedimental, que seja num domicílio, se for feito de forma remota, por meio de algum meio tecnológico, será atípico e, portanto, ilegal. E não só isso, há também um grave problema de phishing expedition, que decorre da praxe forense, da praxe dos investigadores, que, diga-se de passagem, tentam fazer o possível com a legislação antiga. E o que acontece, e é bem comum? De certa forma, a Fernanda me corrige se eu estiver errado, assim como o Pedro, que são advogados que atuam nessa área, basicamente você fica à mercê do modelo do mandado de cada juiz, né? Às vezes o juiz prevê assim, acesso a dados, que já faça uma cópia de segurança, que faça a cópia no local. Não há, por exemplo, uma disciplina se deve ser feita uma cópia no local, por exemplo, do mainframe de uma empresa, ou se deve ser feita uma extração total, ou se deve ser feita uma busca por palavra-chave, né, que é muito comum também, quando você vai, por exemplo, uma busca e apreensão num servidor muito grande. Você não tem como fazer aquela cópia. Então, você faz uma busca por palavra-chave. Mas tudo isso, no nosso ordenamento, está, de certa forma, disciplinado pela praxe policial e judicial. Isso não está disciplinado pela lei e deveria estar, né? Então, isso gera uma série de situações de devassa, quando é apreendido um grande volume de informação e esse volume vai para o órgão investigador desnecessariamente. Poderia ser feito, por exemplo, como eu acabei de falar, essa busca mais focada. Então, esses são alguns problemas que decorrem do fato da gente não ter uma busca e apreensão de dados devidamente disciplinada. Além disso, a gente não tem essa modalidade do artigo 20, obtenção de dados de tráfego em tempo real, basicamente se utiliza o Marco Civil da Internet, também sem um grande detalhamento, de uma forma indistinta, se é em tempo real ou se é no passado. O que também, na minha opinião, deve ser diferenciado, dada a diferente exposição de intimidade. Se formos olhar a regulação do processo penal alemão, por exemplo, há uma diferenciação, em todas as medidas há uma previsão de cabimento para que tipo de crime, dada a gravidade dos crimes e a intensidade, aliás, a invasividade, melhor dizendo, e, portanto, há um cumprimento da proporcionalidade do devido processo legal, o que na nossa lei não há. Finalmente, talvez seja o maior problema, a interceptação de dados. A gente vê que há uma remissão à Lei 9296. A Lei 9296 ela foi atualizada, ela tem interceptação telemática. O problema todo é que a interceptação ela tem a ver com a obtenção dos dados no provedor, quer dizer, não é em nenhuma das duas pontas. E, como se sabe, hoje em dia, boa parte da comunicação está criptografada. A gente fica sujeito, de certa forma, a uma criatividade dos investigadores que fazem isso por meio da busca e apreensão, tentando obter o aparelho e quebrar a criptografia. E quebrar a criptografia, a forma mais comum é pela própria pessoa, né? Pedindo a pessoa que dê a senha, né? Pedindo com delicadeza, às vezes, como a Fernanda bem salientou. E, além disso, o que se chama de engenharia social, né? Que é tentar descobrir a senha por meio de saber se a pessoa botou o nome do cachorro, botou a data de nascimento, coisa do tipo. Mas a criptografia, como a gente sabe pelos meios tecnológicos, ela não é fácil. Então, a gente fica sujeito, a partir desse ano, a algum tipo de questionamento, porque na Convenção de Budapeste não há essa limitação à interceptação.
a obtenção de dados em tempo real e de forma mais ampla. A gente fica sujeito e, de certa forma, e caminhando para o final, e eu, como advogado, assim, e aqui no evento da Ordem, a gente tem, às vezes, essa percepção de que a gente deve sempre ter uma postura limitadora, né, presidente, de eventuais meios invasivos de investigação, né, eventuais meios de investigação, como, por exemplo, eu acabei de falar, o malware, que, além de invasivo, eles são maliciosos, né, eles envolvem uma atuação do Estado maliciosa em relação... Então, eles são duplamente... devemos olhar com duplo cuidado, porque eles são muito invasivos. E, além disso, eles geram um certo desvalor na atuação do Estado, assim como a delação premiada, a infiltração, né? É o Estado agindo de uma forma maliciosa para combater um crime mais grave. Por outro lado, me parece que é melhor a gente ter isso regulamentado para crimes mais graves, como na legislação alemã, que houve um questionamento, houve primeiro o malware, em 2008, foi declarado inconstitucional, dada a sua abrangência. E depois ele foi numa legislação bem mais detalhada, por uma modalidade bem restrita de crimes, do que aconteceu, o que às vezes acontece, que é uma certa criatividade, utilização de um marco legal para o que ele não serve, e o que já aconteceu com a interceptação telefônica, que foi utilizado, já houve casos de interceptação telefônica que foi utilizado, foram utilizados meios maliciosos, sem que haja previsão legal, né? A interceptação, repito, ela tem que ser obtida na central, no caso, quer dizer, nas concessionárias de serviço telefônico, no caso da telefônica, ou no provedor, no caso de interceptação telemática. Ou, como só ia acontecer também, o alargamento absoluto do Marco Civil da Internet, aconteceu isso muito naqueles casos da Operação Lava Jato, em que, a partir daquela simples previsão de requisição de dados que está no Marco Civil da Internet, magistrados requisitavam todo o conteúdo de um telefone de uma pessoa que contém, como a gente sabe, às vezes, requisitavam todo o conteúdo por meio do ofício ao provedor de conexão de aplicação do backup, por exemplo, a Apple, ou o Google, enfim, que contém, às vezes, décadas de informação. Isso sem que haja qualquer regulamentação de procedimento, de cabimento, de limitação, de abrangência. Então, é melhor, às vezes, que a gente aceite e trabalhe numa regulamentação do que a gente ficar obrigando nossos, quer dizer, os agentes de polícia e os que se deparam com, às vezes, crimes graves e têm que resolver isso, a serem criativos e gerando um ciclo que acaba chegando, como aconteceu na terceira sessão, no caso, que é um caso gravíssimo, que é um duplo homicídio, que é o caso, quer dizer, um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, que é o caso da Marielle, em que houve uma atuação, de certa forma, eficiente da polícia, mas que esbarra na legalidade, esbarra na limitação do Marco Civil da Internet. Então, chegando à conclusão aqui, penso que a vigência da Convenção de Budapeste no Brasil é um momento fundamental para que a gente possa sanar esse quadro de omissão legislativa na tipificação de procedimentos de meio de obtenção de prova cibernéticos. Agradeço a todos. Eu queria só adicionar, o Pedro é muito humilde, ele esqueceu de dizer que ele fez parte da comissão de LGPD penal, a professora Laura Schertel daqui também. Isso ainda é anteprojeto. Isso sequer... Quando foi, Pedro? Foi em 2020. Pois é, isso ainda é anteprojeto, isso não virou projeto. Então, assim, eu acho que o Brasil está muito atrasado em termos... Não na prática é uma beleza, faz-se de tudo. Mas, na legislação, o Brasil está muito atrasado em relação aos meios de investigação via digital. E, já que a gente está num evento da Ordem, o Pedro falou de infiltração por malware, né, por cavalos de Troia, como se fala. A professora Laura Schertel, em 2014... já alertava para o fato de que nós não temos legislação regulamentando isso, inclusive em relação à questão do advogado. Aqui na Alemanha, eles vêm percorrendo um longo caminho, como o Pedro mencionou, isso já foi declarado inconstitucional, aí adicionaram o artigo
100B, se eu não me engano, tratando disso detidamente, e já há uma nova reclamação constitucional, presidente Sayuri, dizendo que a lei, por mais que tenha definido os tipos penais graves em que pode ser aplicada a infiltração online, não protegeu o advogado. Aliás, não protegeu profissões que não têm que têm o direito de não testemunhar ou que têm o dever de não testemunhar. Então, como é que a gente vai fazer num caso em que, por exemplo, advogados sejam afetados por essa infiltração? Se eles não têm o dever de testemunhar, também não é possível pegar nenhuma prova em um escritório de advocacia. Então, já há uma nova reclamação constitucional, apesar de uma reclamação constitucional ter feito com que o legislador fizesse uma extensa regulamentação da matéria. Então, a gente está muito atrasado, realmente, em relação ao que se fez aqui. Não, eu acho que é caso isolado. Microfone. Tem que falar no microfone. Para gravação. Não, em 2014, quando a Laura escreveu esse artigo, ela escreveu com base numa publicação da Folha de São Paulo, a Polícia Federal, dizendo que iria começar a fazer. Se fez, eu realmente não vi nenhum caso concreto em que isso tenha sido feito. Assim, pode ser que tenha sido e que depois não se tenha colocado nos autos por uma questão exatamente... Não. Acho que não. Isso é o senhor que está dizendo. Mas, enfim, eu acho que urge regulamentação. É como o Pedro falou. Eu não respondo nada, que isso está gravado. É como o Pedro falou, né? A gente seria melhor não ter um meio tão invasivo, mas já que se tem que limitar. É uma invasão muito, muito grande. Você queria fazer pergunta? Não, na verdade, assim, se sabe assim, que há casos isolados em que foram feitos pedidos com base na lei de interceptação telefônica, mas cujo método era o malware, o que, na minha opinião, é um subterfúgio. Né? Analogia. É uma analogia, exatamente. É uma analogia que é proibida. E outros métodos, que nem o método SIM-swab, em que você troca o chip do celular e passa a ouvir não sei se já ouviu falar desse método. Então, aí, a partir disso, também penso que isso é inconstitucional, você fazer uma analogia, utilizando uma lei que prevê exatamente que você vai requerer a interceptação por meio ou do provedor de conexão ou de aplicação da internet ou da concessionária de serviço telefônico. Isso é interceptação, você, de alguma forma, ir na ponta, que seria o usuário mesmo, o equipamento de informática. Isso não... No Brasil? Não, isso aí eu posso até te passar, essa descrição está em artigos, né? Eu vou te passar, mas eu não conheço jurisprudência sobre isso. Não, Aqui teve um monte de julgamento. O Beguerra, primeiro, afastou a prova, dizendo que justamente tinham usado analogia. Aí, antes da lei, antes do Código de Processo Penal mudar, a Corte Constitucional disse que seria inconstitucional o uso. Aí fizeram uma lei que já é extensa e, mesmo assim, tem uma nova reclamação constitucional pendente de julgamento aqui, tratando, inclusive, da questão do advogado, entre outras coisas. Ja, es gibt ein Gesetz, aber es gibt eine neue... Portanto, está registrado em lei, mas, segundo sei, houve uma nova... Rechtsanwälte nicht. Em princípio, a legislação alemã prevê que advogados não podem ser objeto de escuta, de interceptação de telefonemas. É uma questão de princípio. E a indicação de que advogados não podem ser ouvidos. Mas, até onde eu sei, essa reclamação constitucional visa proteger advogado também, por exemplo, em situações de secretária, em que o advogado não seja ele mesmo ouvido, mas que, de alguma forma, afete o sigilo profissional. Also man darf...
Bom, é permitido interceptar também os telefonemas de um advogado, mas não no momento dele estar em contato com os seus clientes. E também não é permitido a escuta dos seus funcionários no escritório, não é? Quando eu defendo um criminoso, eu não posso ser interceptado, nem eu, nem o meu funcionário no escritório. Agradeço ao Dr. Pedro Ivo por essa palestra, trazendo temas muito atuais e muito caros à advocacia criminal, passando por essa questão da Convenção de Budapeste, o qual o Brasil e a Alemanha são signatários, e, além deles, outros, acho que 60 países, mas nessa cooperação internacional para combater principalmente esses crimes cibernéticos. Também a menção ao Marco Civil da Internet, a questão de não ter uma LGPD penal propriamente dita, e também temas que são discutidos, né, a todo momento, essa questão da busca-apreensão e do phishing expedition, né, que a gente está sempre, e da interceptação de dados também. Então, são temas muito atuais e que merecem essa especial atenção. Então, para encerrar esse nosso painel, eu agradeço agora o Torrone Prois, diretor-geral da ESA, pelo convite. Reitero o agradecimento ao presidente Beto Simonetti e também cumprimento os ministros Reinaldo e Ribeiro Dantas, que muito nos honraram com a presença nesse painel. E aproveito também para entregar a cada um dos participantes da mesa o certificado de participação, e com isso também dou por encerrado esse painel. Um bom almoço a todos.